O título da mensagem de hoje é uma pergunta não muito simpática, naturalmente, ao ser humano. A pergunta é: o que é a morte à luz da Bíblia Sagrada? No livro de João, quarto Evangelho, versículos 25 e 26, o Senhor Jesus Cristo fez a seguinte declaração: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Bom, a última parte dessa declaração de Jesus, nunca morrerá, pode não ser admitida pela maioria das pessoas que nos ouvem. Como? Mas todos nós, seres humanos, não morremos? Sim, morremos. Mas a pergunta que se faz para a resposta: a morte, o que é a morte? Então, à luz da Bíblia, nós respondemos para justificar essa palavra de Jesus: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A morte é tida na Bíblia como uma separação, não aniquilamento, porque há doutrinas espúrias que são verdadeiras heresias, dizendo o que o povo, de modo vulgar, anuncia. Morreu, acabou-se. Como quem diz, a morte e aniquilamento. Cessou toda atividade consciente, inteligente, bomba, não tem jeito. Essa é a ideia de alguns religiosos. E o apóstolo Paulo, então, lança uma pergunta sobre aqueles que creem assim e que dizem para os outros: olha, o que vale dessa vida é aproveitar a vida enquanto temos vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E como quem diz, morreu, acabou-se. Mas não é isso que a Bíblia aponta para o nosso conhecimento. Repetindo o que dissemos, a Bíblia designa separação, não aniquilamento. Então podemos entender este fato claramente, considerando como a Bíblia descreve a morte espiritual. O primeiro tipo de morte que ocorreu neste mundo não foi a morte física, foi a morte espiritual. E ela se deu no Éden. Comecemos no livro de Gênesis, onde encontramos pela primeira vez o conceito de morte. Além da morte espiritual, ocorre também a morte física, quando apenas o corpo morre, a alma se retira. E a morte eterna, que é a separação eterna de Deus depois do juízo final para aqueles que morrem perdidos sem Cristo. Quando Deus disse para Adão, melhor dizendo, que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele revelou que a consequência da desobediência seria a morte no mesmo dia do pecado. Está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Será que Deus cumpriu exatamente o que havia dito? No dia que dela comeres, certamente morrerás. Com certeza, Deus cumpriu a sua promessa sobre a consequência do pecado, porque Ele sempre fala a verdade e nunca quebra uma promessa. Por causa do pecado do casal original, Deus os expulsou do jardim do Éden. Está em Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado.
E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mesmo tendo Adão vivido em seu corpo físico por 930 anos, depois da morte espiritual pela qual passou, longe de Deus, posto fora do jardim do Éden, ele e sua esposa morreram no dia do seu pecado. Sim, morreram no dia do seu pecado, no sentido de que eles foram separados de Deus. Então, o que é morte espiritual? Morte espiritual é a separação de Deus. O caso de Adão e Eva nos ajuda a entender que é possível estar fisicamente vivo, enquanto morto espiritualmente. É o que nos fala o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 6. E vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí está. A pessoa que vive fisicamente separada de Deus, ela está morta espiritualmente. Foi a primeira morte que entrou neste mundo e quem experimentou foi o casal Adão e Eva. A razão para esta morte espiritual, na separação de Deus, é sempre a mesma. Separamo-nos de Deus pelo nosso próprio pecado. É o que nós lemos no livro de Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vós o seu rosto para que vos não ouça. Aí está. Pessoa não pode ser ouvida por Deus porque está morta em delitos e pecados, embora fisicamente viva. Permita-me perguntar, meu prezado ouvinte, qual é o seu estado hoje? Você está vivo? Vivo para Deus? Mantém comunhão com Deus? Você está dentro daquele critério que Jesus declarou em Mateus 6,6? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê te recompensará? Tem essa amizade com Deus? Tem essa liberdade com Deus? Ou está morta? Não tem comunhão, não tem relacionamento com Deus por nenhuma forma. Agora, a morte física também é uma separação. Quando o corpo está separado do espírito, ele está morto. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, então o corpo sem o espírito está morto. O espírito está vivo, mas o corpo está morto. Lemos ainda em Eclesiastes 12, versículo 7, nos diz que isto é o que acontece no fim da vida física. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando foi que Deus, ou quando é que Deus nos dá o espírito para termos vida? Está no livro de Zacarias 14, versículo 1.
ele forma o espírito do homem dentro dele. Então, quando o homem está sendo, ou a pessoa está sendo concebida no ventre da sua mãe, Deus está, da mesma maneira, colocando o seu espírito para que o homem tenha vida quando for dar os primeiros sinais de vida. Ali está o nosso espírito, nosso corpo é a casa do nosso espírito. E quando morremos, vai acontecer ao contrário do quando nascemos. Quando nascemos, o espírito entra. Quando saímos, o espírito se retira e o corpo morre. Como diz esse texto de Eclesiastes 12, 7, o pó retorna à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Fala o Senhor que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, versículo 1. Quando se dá a morte física de um cristão, seu espírito parte para Deus, onde permanecerá em comunhão com ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, falando do corpo físico, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então aí está, enquanto estamos vivos, o Espírito está presente em nosso corpo para nos dar vida. Saindo o Espírito, o corpo morre, volta para o pó, mas o Espírito sobe. Quando é de cristão, vai estar com Cristo lá no céu. Então, aí está a situação a respeito da morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna, quando se dá a separação eterna de Deus, porque o homem vai para um lugar onde Deus não está. Vai para um lugar separado, que a Bíblia chama o Hades, lugar daqueles que se perdem sem Cristo, sem salvação, enquanto o corpo fica na sepultura, inconsciente, o espírito se retira para ir para esse lugar de tormento. Ao passo que aquele que é cristão, ele vai agora para o céu, da mesma forma que foi o diácono Estevão, que ao ser apedrejado até a morte, no momento final ele pôde dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a Bíblia declara: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descanse de suas fadigas e suas obras os acompanhem. Seguem para o céu, aguardando o dia da volta de Cristo para a sua ressurreição corporal. No mesmo corpo, o Espírito volta para se tornar e levantar este corpo em corpo agora glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Semelhante ao corpo